Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, o Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, o criador do canal, e nesse vídeo eu vou fazer o 33º aporte na carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. Além do aporte, eu vou mostrar para vocês o desempenho da minha carteira nos últimos meses, visto que as duas últimas semanas foram semanas onde o mercado foi do céu ao inferno, do inferno ao céu, visto a crise no Japão e depois também batendo o recorde de pontos aqui o Ibovespa, com o ânimo dos investidores. Então, sem enrolação, vamos lá? Como vocês podem ver aqui na notícia do canal Infomoney, no dia de hoje, 16 de agosto, o Ibovespa, a Bolsa Brasileira, renovou mais uma vez a máxima histórica, com prévia do PIB e otimismo com os Estados Unidos. Então, de manhã, a Bolsa de Valores do Brasil chegou a 134.574 pontos. Esse é o maior valor em reais da Bolsa Brasileira, já atingiu na história. Ontem fechou a 134.193 pontos, que já era a máxima. E hoje de manhã até subiu um pouco. Agora no momento ela voltou a cair um pouquinho, está em 134 mil. Mas note só que coisa assim de maluco que é o mercado financeiro. Há 2 semanas, com o problema lá do Japão, bolsa do Japão caindo 14%, entrando em circuit break, depois no outro dia subiu 12%, os investidores ficaram desesperados, as bolsas caíram lá fora, aqui no Brasil também, teve muita gente que ficou louca, vendeu os investimentos e agora a bolsa brasileira bate o recorde histórico. Isso em questão de 2 semanas, entre um evento e outro. Então, pessoal, como vocês podem ver, investir é para longo prazo. A Bolsa de Valores é renda variável. Ela vai variar. Vai ter momentos de crise, vai ter subidas e descidas. O que você não pode é se apavorar e vender no momento onde você deveria estar comprando. Por isso é muito importante, quando você for entrar na Bolsa de Valores, não colocar todos os seus ativos, todo o dinheiro que você tem. Comece devagarzinho, vai sentindo, né? Comece com aos poucos. Igual quando a gente vai entrar no mar pela primeira vez, a gente não pula de cabeça. A gente coloca um pé, coloca outro, vai entrando devagar, né, até que você vai se acostumando. Então a Bolsa de Valores também. Vai investindo aos poucos, vai vendo como que você vai lidar com as flutuações do mercado. Tem pessoas que não conseguem ver isso acontecer. Não conseguem ver os ativos subindo e descendo. Ficam apavoradas. Então, talvez, para esse investidor, o melhor é investir numa renda fixa mesmo. Agora, se você vai entrando aos poucos, vai entendendo como funciona, vai sendo muito mais tranquilo, apesar de passar por esses momentos de sobe e desce. E como será que comportou a minha carteira? A carteira da minha aposentadoria, que eu tenho mostrado para vocês todas as semanas, investindo, né, e mostrando o meu racional por trás dos investimentos. Bom, entrei aqui no Kinvo, que é a plataforma onde eu consolido todos os meus investimentos, da parte variável, as ações, os fundos imobiliários, e vindo aqui em análise, a gente consegue ver a rentabilidade geral da minha carteira ao longo, desde o começo do ano até agora. Vou até ampliar um pouco aqui a tela para vocês conseguirem ver melhor, né, essa parte. Essa parte em azul, a linha em azul, ela é a minha carteira. Note que ela é variável, né, ela sobe, desce, sobe, desce. O CDI é uma linha contínua. O CDI rende todo mês um valor já fixo e específico, então ele não sobe e desce, por isso que ela é contínua, crescente. E o Ibovespa é a linha laranja, que também é variável, assim como a minha carteira, né? E o Ibovespa é o índice Bovespa, né, da Bolsa de Valores aqui do Brasil, representando as maiores empresas do Brasil. Então, pessoal, desde o dia 8/1, que foi quando eu comecei a investir, note a flutuação da minha carteira. Teve momentos que ela esteve acima do CDI, teve momentos que ela esteve abaixo do CDI, mas o que eu acho mais interessante é que ela sempre esteve acima do Ibovespa. E é lógico, como eu estou comparando uma carteira que é variável, né, então é muito importante eu comparar com outro indicador que também é variável, principalmente se for dos mesmos ativos, né, no caso, por exemplo, as ações. Então note que em alguns momentos, quando por exemplo, aqui no dia 17/6, o Ibovespa estava caindo quase 10%, a minha carteira não estava caindo, estava ainda subindo 0,63%. Então isso eu achei bem interessante, mostrando que eu comprei ativos que realmente seguraram ali o preço. Tem um valor que os investidores falaram, não, apesar de estar ali tudo caindo, eu não vou vender a menos que isso. E agora, nesse momento que eu estou gravando, ó, no fechamento de ontem, no caso, dia 15, a minha carteira subiu, desde o começo do ano, né, nos ativos que eu comprei, 7,54%, o CDI 6,44% e o Ibovespa 1,62%. Então toda essa subida do Ibovespa dos últimos dias foi praticamente para recuperar
todos os outros meses que desde o começo do ano o Ibovespa vinha caindo, né? O Ibovespa começou o ano aqui, ó, e aí agora que ele está voltando ali no 0 a 0. Já a minha carteira vem subindo. Então eu estou bem feliz, mostrando que eu comprei bons ativos. Então até o momento, né, minha carteira tem ganhado tanto do CDI como do Ibovespa, refletindo esse bom momento, né? A Bolsa de Valores batendo aí o recorde histórico e os meus ativos também subindo, né, junto com essa onda positiva. Vamos analisar então ação por ação, ativo por ativo, para ver quanto que subiu, quanto que caiu. Então clicando aqui em ativos, já vai abrir aqui todos os ativos da carteira. Eu vou ordenar por rentabilidade, para mostrar o ativo que foi mais rentável até o que foi menos rentável. Primeiro, a ação de CEMIG. A ação de CEMIG disparou, subiu 31%, né, do meu preço médio, que eu vinha comprando. Então eu ganhei 31% de CEMIG. Depois Bradesco, subiu 22%. As últimas semanas o Bradesco, só porque eu decidi comprar, agora que eu queria montar minha posição em Bradesco, ela dispara. BB Seguridade, 15% de rentabilidade. Sanepar, 8,90%. Alupar, 8,41%. Então, das ações, somente Santander que ficou para trás. E ainda teve uma valorização de 1,75%. Então, todas as minhas ações elas subiram. Não tem nenhuma ação minha que está caindo. Na parte de fundos imobiliários, o que mais subiu foi o Gari 11, subiu quase 5%. O KIS 11, 1,67%. E depois temos dois fundos imobiliários que está ali praticamente empatado, né? HSML e o PATL 11, que foi o último fundo imobiliário que eu investi. E os dois fundos imobiliários que estão ali na lanterninha da minha carteira é o HFOF, com 4,58% negativo, então que caiu, e o XPSF 11 também, com 4,79% negativo, que caiu também. Então note que as ações elas dispararam, e os fundos imobiliários eles ficaram. Então talvez seja uma boa oportunidade para investir mais em fundos imobiliários. Como vocês podem ver aqui nas classes de ativos, ó, aqui dentro do Kinvo, só tem minha parte variável, ou seja, só tá as minhas ações e os meus fundos imobiliários. Então como eu vou investindo meio a meio, a ideia era que aqui no Kinvo tivesse pareado. 50% em ações, 50% em fundos imobiliários. Porém, as ações elas dispararam, né? Note que a porcentagem em ações da minha carteira está em 52,40%. Já os fundos imobiliários, 47,60%. Isso vendo só a parte variável, né? Então, os fundos imobiliários ficaram um pouco para trás. No momento, eu vou esperar. Vamos ver, se as ações continuarem disparando e ficar uma discrepância, assim, um valor bem alto, um gap alto de um fundo imobiliário para as ações, o que eu vou fazer? Vou vender ações para comprar fundos imobiliários? Não. Eu posso aproveitar os aportes e assim ir rebalanceando minha carteira. Então, de repente, eu pego ali 2, 3 semanas seguidas e invisto somente em fundos imobiliários para que os fundos imobiliários se igualem, né, à mesma proporção que as ações na minha carteira. Então, essa é uma estratégia muito interessante, usar o aporte semanal ou mensal que você faça, no caso, para fazer o rebalanceamento da carteira. É lógico que eu posso vender uma ação, um fundo imobiliário a qualquer momento. Se eu ver ali que a ação subiu muito, de repente é uma oportunidade eu vender essa ação para comprar uma outra ação que também é interessante, que paga um bom dividendo, não tem por que eu não fazer isso. Eu também posso fazer isso. Então não é que eu comprei a ação, vou ficar com ela para sempre. A gente vai estudando, vai analisando, vai vendo se essa ação, poxa, subiu demais, de repente vamos tirar um pouquinho, vamos fazer caixa. Por isso que eu deixo 20% sempre numa reserva de oportunidade. Momento de crise, momento que os ativos eles ficarem mais em conta, aí eu vou entrar comprando, né? Aí o jacaré vai abrir a boca e assim eu vou acumular mais ações e mais fundos imobiliários. Bom, então agora vamos fazer o aporte dessa semana, o 33º aporte, né, na minha carteira. Essa semana eu recebi dividendo de 3 fundos imobiliários, ó, de HFOF, R$ 5,67, XPSF 11, R$ 6,65 e o KIS 11, R$ 4,48. Então com os R$ 16,80 que eu recebi de dividendo essa semana, mais os R$ 250 do aporte dessa semana, mais o que sobrou da semana passada, eu tenho aí na carteira R$ 274,92 para aportar na minha carteira. Como de costume, vou deixar R$ 50 na renda fixa como reserva de oportunidade. E pronto, já foi feito esse aporte. Se eu voltar aqui para o extrato da minha conta, já foi investido R$ 50 e agora sobrou R$ 224 para eu comprar fundos imobiliários. Como eu mostrei para vocês, os fundos imobiliários da minha carteira vêm caindo bastante, né?
o XPSF e o HFOF caiu bastante, o HSML está praticamente empatado, o Gary 11 foi o único fundo imobiliário que subiu, mas no momento nem foi tanto, está praticamente empatado também, KISO 11 caiu, e o PATL 11 caiu também um pouquinho. Meu preço médio é R$ 60,60 e agora está R$ 60,22. É o fundo imobiliário que eu tenho menor participação na minha carteira, apenas 3,56% da minha carteira é PATL 11, então eu vou aproveitar o aporte dessa semana para aumentar minha posição nesse fundo, né, e aproveitar também essa pequena queda e diminuir meu preço médio. Então vamos lá, vou começar a aportar no PATL 11, se você não assistiu o vídeo de quando eu comecei a aportar nesse fundo imobiliário, que foi há 2 semanas atrás, assista o vídeo, no final desse vídeo eu vou deixar lá o card também, de quando eu comecei a aportar nesse fundo, para você entender o meu racional, o que eu analisei para comprar esse fundo imobiliário, para que você tome a sua decisão também, faça a sua análise para comprar os fundos imobiliários e as ações da sua carteira, ok? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então vou clicar aqui em PATL 11, clicar aqui em Home Broker, vamos ver se já vai abrir. Eu não sei porque que ele não abre direto no ativo, né? Poderia abrir. Mas vamos lá, PATL 11, Pátria Logística, clicar aqui em comprar. Eu tenho R$ 224 na carteira, eu não vou conseguir comprar 4 cotas, senão vai passar 240. Então eu vou ter que comprar 3 cotas do PATL 11, R$ 180,66. Já vou jogar no mercado, vamos ver aqui em minhas ordens se foi executado. Pronto, já foi executada essas 3 cotas, R$ 60,22. Então gastei R$ 180,87. Então vai me sobrar mais ou menos uns R$ 44 que eu posso aportar em um outro fundo imobiliário, visto que eu não vou conseguir aportar mais no PATL 11. Dando uma olhada nos fundos da minha carteira para decidir onde eu vou aportar mais esses R$ 44, XPSF e HFOF vem caindo bastante, né? E é a minha maior participação. Então eu poderia até aproveitar a queda, mas eu já estou bem posicionado neles dentro da minha carteira, né? Eu tenho uma participação muito grande. HSML está também uma participação grande, praticamente eles por eles, assim como o Gary 11. Eu acho que eu vou aportar no KISO 11. É um fundo imobiliário que está aí por volta de R$ 8, ele caiu, então eu vou aproveitar para diminuir meu preço médio nele e também aumentar um pouco a participação dele na minha carteira para que ele se aproxime dos outros fundos imobiliários com a mesma participação. Então vamos lá, eu não vou conseguir comprar 6 cotas, então eu vou comprar 5 cotas, aí vai sobrar praticamente R$ 4 na minha carteira. Clicar aqui em comprar, ver em minhas ordens e pronto. Foi executado também a compra então das 5 cotas, né, do KISO 11 a R$ 8,16. Então eu investi praticamente todo o valor que eu tinha na carteira essa semana. Então esses foram os aportes dessa semana. Comprei um pouco mais de PATL 11, aproveitando um pouco ali a queda para aumentar a participação nesse fundo e também no KISO 11, praticamente pelo mesmo motivo. Espero que você esteja gostando desse projeto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir para fortalecer o canal e também se inscreve para receber a notificação dos próximos vídeos, onde você vai ver os próximos aportes, fechou? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!